Vamos explorar um tema fascinante e um tanto bizarro: as fronteiras mais estranhas do mundo. Aqui as regras e geografia se misturam de maneiras que você nunca imaginou. Então, prepare-se para uma viagem incrível. Fronteira da Bélgica e a França. Bélgica e a França é famosa por sua peculiaridade e características incomuns. A mais notável dessas particularidades é a presença de um pequeno pedaço de território belga, conhecido como Ecoponto de Baarle-Hertog, que está cercado completamente pelo território francês. Essa anomalia geográfica faz parte da localidade de Baarle-Hertog, que é um caso de separação territorial complexa, onde parcelas de terra de um país estão inseridas em outro. Uma das situações mais curiosas é que, em alguns lugares, a fronteira é marcada por uma linha contínua de cadeiras e mesas de cafés que se estendem entre os dois países. Isso significa que clientes podem estar sentados em território belga enquanto desfrutam de seu café francês, literalmente cruzando fronteiras sem se mover muito. Além disso, há várias pequenas bolsas de território belga espalhadas pela França, que em algumas situações confundem tanto habitantes quanto turistas. Esse setor também é um testemunho histórico das complexidades políticas e administrativas da Europa, mostrando como convenções e acordos antigos podem levar a situações curiosas que perduram até os dias atuais. A localização estratégica e as peculiaridades culturais dessa região atraem muitos visitantes, que ficam fascinados ao explorar cruzamentos geográficos que desafiam as noções tradicionais de fronteira. Essa bizarra fronteira é um exemplo fascinante da história da Europa e da forma como as fronteiras podem ser moldadas de maneiras inesperadas. Fronteira entre a Índia e o Paquistão. É uma das mais conturbadas do mundo, marcada por uma longa e complexa história de conflitos, divisões e tensões políticas. Esta linha de demarcação, que se estende por cerca de 3.323 quilômetros, foi estabelecida em 1947, quando a Índia se separou do domínio britânico e se dividiu em dois estados independentes, a Índia e o Paquistão. A divisão foi baseada em linhas religiosas, criando o Paquistão como um estado para os muçulmanos e a Índia como um estado hindu majoritário. Características bizarros. Linha Radcliffe. A fronteira foi delineada por Sir Cyril Radcliffe, que nunca havia visitado a região antes de traçar as linhas. Sua decisão, feita em um curto período de tempo, resultou em enormes deslocamentos populacionais e conflitos. Conflitos e guerras. Desde a sua criação, a fronteira tem sido o cenário de várias guerras, principalmente as guerras indo-paquistanesas de 1947 a 48, 1965 e 1971, além de tensões contínuas na região da Caxemira, que ambos os países reivindicam como seu. Divisões cultural e religião. A linha que separa os dois países não é apenas uma divisão geográfica, mas também uma linha que corta coletivamente famílias, culturas e tradições, resultando em uma segmentação sociocultural. A celebração do troca de guarda. Na fronteira de Vaga, uma cerimônia de troca de guarda peculiar ocorre diariamente, onde soldados indianos e paquistaneses realizam uma exibição de bravura e pompa, embora a atmosfera tensa entre os dois países seja palpável. A zona de segurança, a fronteira é também conhecida por ser uma das mais fortificadas do mundo, com áreas que incluem cercas elétricas, postos de controle militar e uma presença constante de tropas. Impacto humanitário. Muitos civis que vivem próximos à fronteira sofrem com as consequências dos conflitos, incluindo deslocamentos forçados, violação de direitos humanos e repercussões econômicas significativas. A fronteira Índia-Paquistão representa um microcosmo de uma história complexa e tensa. As suas características bizarras ressaltam não apenas os aspectos geopolíticos, mas também os humanos, refletindo a dor de divisões que ainda ecoam nos dias atuais. A paz e a estabilidade na região dependem de esforços contínuos para superar o passado e investir em um futuro mais cooperativo e harmonioso. Fronteira do Canadá com os Estados Unidos. É a mais longa fronteira terrestre do mundo, estendendo-se por cerca de 8.891 quilômetros. Apesar de sua extensão, muitos aspectos da fronteira são bastante peculiares e bizarros. Marcos de fronteira. Ao longo da fronteira, há marcos que demarcam o limite entre os dois países. A maior parte da linha é uma linha reta, ajustada em função de coordenadas geográficas, mas existem áreas onde a linha contorna lagos e montanhas, criando uma aparência irregular. Cidades fronteiriças. Muitas cidades na fronteira têm a peculiaridade de serem divididas entre os dois países, como Blainville, no Canadá, e Blaine, nos Estados Unidos.
Moradores ou trabalhadores podem atravessar facilmente a fronteira para realizar suas atividades diárias. Zonas neutras. Existem algumas áreas ao longo da fronteira que são consideradas zonas neutras, onde nem o Canadá nem os Estados Unidos têm jurisdição completa. Isso cria situações únicas e, por vezes, até confusas para quem viaja por essas regiões. Postos de controle. Enquanto as fronteiras internacionais geralmente têm postos de controle rigorosos, a fronteira Canadá-Estados Unidos se destaca por sua abordagem relativamente relaxada, especialmente em comparação com outras fronteiras ao redor do mundo, embora tenha se tornado mais rígida após os eventos de 11 de setembro. Interação cultural. A proximidade entre os dois países resulta em uma rica troca cultural. Muitas pessoas atravessam a fronteira para eventos, festivais e até mesmo para compras, tornando a relação entre os dois países bastante dinâmica. Atividades peculiares. Há casos curiosos de pessoas que tentaram cruzar a fronteira de maneiras inusitadas, como a famosa tradição de pular a fronteira em certos pontos, ou até mesmo o uso de pequenos barcos em lagos e rios que formam parte da fronteira. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é cheia de surpresas e peculiaridades que refletem a complexa relação entre os dois países e suas economias, culturas e comunidades. A fronteira entre o Egito e a Líbia, que se estende por aproximadamente 1.150 quilômetros, é uma região com uma história rica e complexa, marcada por uma série de eventos políticos e sociais ao longo dos anos. Essa faixa de terra não é apenas um limiar geográfico, mas também um espaço onde se cruzam culturas, influências e conflitos. Contexto histórico. Historicamente, a região da fronteira tem sido o palco de várias civilizações, desde os antigos egípcios até os romanos e os árabes. No entanto, no século XX, a situação geopolítica começou a se transformar drasticamente, especialmente após a independência da Líbia em 1951 e a ascensão do regime de Muammar Gaddafi. Aspectos geográficos. Geograficamente, a fronteira é dominada por desertos áridos como o Saara. Essa aspereza do terreno dificulta a vida e a mobilidade na região. O deserto também atua como uma barreira natural e intensifica o sentimento de isolamento entre as populações que vivem em ambas as nações. Conflitos e questões sociais. Nos últimos anos, a fronteira tem sido marcada por tensões, especialmente após a queda de Gaddafi em 2011. O colapso do governo líbio resultou em um aumento da instabilidade e do fluxo de refugiados em direção ao Egito, enquanto grupos milicianos se tornaram mais ativos na região. Contrabando, tráfico de armas e migração ilegal se tornaram problemas emergentes, complicando ainda mais a situação. Implicações culturais e econômicas. Culturalmente, a fronteira é uma mistura de influências árabes e africanas, refletindo a rica tapeçaria social das duas nações. No entanto, as tensões políticas impactam relações culturais e comerciais, limitando os intercâmbios e a cooperação. Conclusão. Então, pessoal, o que acharam das fronteiras mais estranhas do mundo? A geografia tem suas peculiaridades e o que parece simples se torna extraordinário. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Deixe seu comentário abaixo sobre qual fronteira você achou mais interessante. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!